Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Vamos dar a continuação do nosso propósito de 31 dias de sabedoria e transformação. Vamos fazer a nossa pequena oração pelo Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, nesse momento entramos na Tua presença para que seja o Senhor a falar através da minha boca, meu Pai. Não me deixe falar nada que não agrada ao Senhor. Não me deixe falar nada que venha da minha sabedoria, meu Pai. Mas sim, que seja o Teu Santo Espírito a falar com o coração de cada um aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Hoje vamos estar a ver Provérbios capítulo 26. No Provérbios capítulo 26, a partir do versículo 2, fala assim: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então aqui, Deus nos mostra que quando passa algo mal, algo errado na nossa vida, uma coisa é assim, uma coisa é quando nós estamos a passar por um processo onde para ter uma fortificação espiritual, não, uma estrutura espiritual. Porque Deus usa até os nossos erros, até as nossas falhas, nossos pecados. Ele também usa isso para quê? Para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos mostrar que esse não é o bom caminho. Porque quem seria o que seria de nós sem as nossas falhas, sem os erros que nós cometemos lá atrás? Claro que nos arrependemos, esse é um bom sinal. O arrependimento é um bom sinal. Mas o que seria de nós se nós não tivéssemos esse espírito de arrependimento, essa consciência que nos pesa para não ir para o mau caminho, aí onde tínhamos gerado anteriormente? O que seria de nós? Hoje, somos pessoas com sabedoria, somos pessoas com, como é que eu posso dizer, com entendimento de que algumas coisas não são bons. Por quê? Porque sabemos que nos leva à destruição. Sabemos que sofremos lá atrás através desses acontecimentos, certo? Mas aqui fala mesmo de quando a pessoa semeia maldade, planta maldade, sabe? Quando plantamos maldade e queremos e pensamos que Deus não vê, e pensamos que sempre vamos sair vitoriosos mesmo fazendo maldade, mesmo fazendo olho por olho, dente por dente. Então, aqui Deus nos fala que assim a maldição sem causa não virá. Então, nenhuma maldição quando vem na nossa vida não vem porque sim. Não vem porque a outra me botou um mau olhar. Não vem porque a outra me invejou a minha casa, meu marido, meu casamento, meus filhos, mais o outro, meu trabalho. Não vem porque a outra fez macumba, a outra fez feitiçaria, bruxaria. Nenhuma maldição que entra na nossa vida entra porque sim. Entra porque, olha, entrou. Não. Para uma maldição entrar na nossa vida, tem que ter uma legalidade. Para que uma maldição entre dentro da nossa casa, nós temos que ter dado legalidade. Sabe como é que é isso? Quando algo mal entra na nossa casa, algum mal, as trevas entram, maldição entra na nossa casa, é porque alguém deu legalidade. Porque às vezes falam assim, ai não, é porque o pai, o avô foi, por exemplo, foi mulherento, não? Assim se diz em português, que às vezes eu com o espanhol misturo algumas coisas. Mas, por exemplo, se o pai era de ter, o avô era de ter muitas mulheres, ter filhos com várias mulheres. Isso depois se repete no filho. Depois se o filho não quebra essa maldição, pelo poder que há no nome de Jesus, os netos também vão ter a mesma maldição. Depois os bisnetos. E assim toda a geração que vir. Por quê? Porque alguém deu legalidade dentro da família para que houvesse um espírito de adultério, um espírito de fornicação, um espírito de estar cada hora com uma mulher aqui, outra mulher aqui, outra mulher aqui. Então, talvez nós ficamos a pensar assim, meu Deus, tudo que repetiu na vida do meu avô, tudo que repetiu na vida da minha mãe, do meu pai, está repetindo na minha vida. Por quê? Porque alguém abriu a porta para o mal entrar. Alguém deu legalidade dentro da família para o mal entrar. Talvez não fomos nós, mas foram os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais. Não sabemos quem abriu a porta.
Mas se essa maldição não está na nossa vida, a primeira coisa a pensar é que alguém deu legalidade. E se nós queremos quebrantar esse mal, arrancar esse mal pela raiz de dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nós temos que pegar o nome de Jesus e falar: meu Pai, Jesus me mostra, Espírito Santo me mostra aonde foi que essa brecha foi aberta, para que eu possa fechar no nome de Jesus. E fechamos essa brecha, e essa maldição já é quebrada no nome de Jesus, porque Jesus levou toda a maldição na cruz. Então, estamos a passar por maldições. Por quê? Porque não acreditamos que Jesus pode quebrantar esse mal. E se realmente acreditamos que Jesus pode quebrantar esse mal, colocar esse mal cair por terra, então, vamos perguntar ao Espírito Santo: onde está a legalidade? Onde está a brecha? Porque nós temos que nos colocar na brecha. Quando há uma maldição, temos que perguntar ao Espírito Santo. Por exemplo, filho nos vícios. Meu Pai, que brecha está aberta para que meu filho esteja no vício? Desculpa. E o Espírito Santo vem e mostra. E nós aí vamos lutar para fechar essa brecha. Mas não é lutar com a nossa força, com a força do nosso braço, não. É lutar com o nome de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá força, sabedoria e entendimento de saber como lutar para poder fechar essa brecha. Não é nós, é isso, eu vou lá e vou fechar essa brecha. Porque tem quantas pessoas desejam sair da prostituição, desejam sair do vício da droga, do álcool, desejam sair do tráfico, desejam sair até da bruxa. Quantos bruxos, feiticeiros desejam sair da vida de bruxaria, mas não conseguem. Não conseguem. Por que não conseguem? Porque alguém abriu a porta para a maldição. Alguém deu legalidade. Entende? Então, nenhuma coisa acontece na nossa vida porque sim. Talvez não fomos nós os culpados de abrir essa porta para o mal entrar. Mas alguém da nossa família abriu. Algum antepassado abriu. Não sabemos. Talvez tenha uma doença que falava assim: é que a minha avó morreu dessa doença. É que a minha mãe morreu dessa doença. Eu também tenho essa doença. É de raça, é de família. De família não, mentira do mal. Não é de família não. Temos que entender que se tem uma coisa repetida dentro da nossa casa, temos que quebrá-la em nome de Jesus. Porque Jesus levou tudo isso na cruz. Por que vamos aceitar isso? Por que vamos aceitar a maldição na nossa vida? Por quê? Não, é que sabe o que é? É que a minha mãe e a minha avó sofreram a mesma coisa assim no casamento, ou sofreram a mesma coisa e nisso, nós da outra, então é de família. E nós ficamos aí aceitando. Não. Alguém tem que vir e fechar essa porta. Alguém tem que vir. Por exemplo, talvez o teu avô tinha problema com os pais, os seus pais. Depois o teu pai também vem e tem problema também com os teus avós. Depois também tu agora também tens o mesmo tipo de problema com os teus pais. E pensamos que é normal. Não é normal não. Tem uma lição que de geração em geração. Porque alguém lá atrás abriu a porta. Entende? Talvez não somos felizes no amor, porque alguém lá atrás abriu a porta. Entende? Talvez foi uma palavra lançada por algum familiar nosso. E essa palavra contrária, essa palavra de maldição, ao ser lançado, fez isso. Nós não sabemos se nossos antepassados, algum dos nossos familiares foi bruxo, foi feiticeiro, trabalhava com macumba, ou fez macumba, ou fez bruxaria para afetar uma outra pessoa. E isso cai tudo, porque tem pessoas que pensam que quando fazem mal para o filho do outro, ou para um outro casal, ou quando falam mal da vida das pessoas, pensam que isso não vai ter retorno. Vai ter retorno sim, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é vida. Fala assim a maldição sem causa não virá. Então, nenhuma maldição entra na nossa vida sem causa. Alguém teve que ter dado legalidade para que essa maldição entrasse dentro da nossa vida. E se não queremos que essa maldição entre dentro da nossa vida, continue, vamos ter que pedir ao Espírito Santo para nos mostrar aonde colocar-nos na brecha. O que é brecha? Brecha é ficar na posição aonde esse mal entrou para que não volte a entrar. Brecha é pedir ao Espírito Santo a direção de saber, ter sabedoria e entendimento de saber como lidar com essa situação a ponto de fechar tudo. Fechar tudo, aquilo que entrou já não entra mais, porque onde há o Espírito de Deus, onde há o Espírito Santo, o mal não entra, o mal não toca, porque a palavra de Deus mesmo fala que aquele que é de Deus, o mal não toca, o maligno não toca.
Vai ter falhas, vai ter erros, sim. Mas essa pessoa sabe que tem esse espírito. Sabe quando sentimos mesmo que temos e o Espírito de Deus conosco? É quando pecamos, quando erramos, nos sentimos mal. Nos sentimos mesmo, como é que eu posso dizer? É mal, não sei que palavra dá, mas nos sentimos mesmo mal. Como se estivéssemos sujos, porque Deus é puro, Deus é santo. Nos sentimos sujos, nos sentimos mal. Entende? Se nos sentimos com um espírito de arrependimento, se antes falávamos palavrões, agora ao falar, meu Pai, me perdoe, porque nos sentimos mal. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Deus fala na sua palavra que nós somos o templo do Espírito Santo. Então vamos averiguar o que estamos a passar, alguma maldição que estamos a passar agora. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar aonde foi que entrou essa maldição, para poder fechar a brecha. E talvez antes disso, vamos pedir ao Espírito Santo para limpar o nosso coração, porque talvez quando o Espírito Santo começa a revelar aonde foi que entrou essa maldição, vamos ficar aí com o coração um pouco sujo. Então vamos pedir a Deus para limpar o nosso coração antes dele revelar e mostrar aonde foi que essa brecha foi aberta. Se foi aberta por nós ou pelos nossos antepassados. E aí fechar. Não vamos aceitar doença que repetiram nossos familiares. Não vamos aceitar coisas, por exemplo, sentimentais na vida amorosa que repetiram nossos familiares. Também vamos aceitar. Estar aí trocando marido em marido, esposa em esposa, toda hora trocando de passeio. Como aconteceu nos nossos antepassados. Não vamos aceitar isso. Temos que quebrar esse mal. Esse é o mal. Tem muitas pessoas querendo ser libertas da prostituição, da droga, do tráfico, disso, do outro, do adultério, da fornicação, da pornografia, disso, do outro, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque estão presos, porque alguém abriu. E eles não sabem que alguém abriu a porta para o mal entrar. E não sabem nem como fechar. Mas quando chega uma pessoa com a autoridade que dá o nome de Jesus, essa pessoa coloca esse mal cair por terra e fecha essa porta. Pergunta ao Espírito Santo como fechar essa porta e fecha essa porta. É assim. Não vamos aceitar o mal na nossa vida. Está repreendido no nome de Jesus. Não aceite nenhum mal na tua vida. Não aceite nada que repetiu, que passou com os teus familiares, que está a repetir. Não aceite. Peça a Jesus sabedoria para saber como fechar essa porta. Ok? No versículo 4 fala assim: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Então, aqui Deus nos está a dizer que quando sabemos que uma pessoa tem uma atitude de tolo, uma atitude de insensato, uma atitude para nos provocar, para nos tirar do sério, para nos colocar para baixo, para nos inferiorizar, quando aparecem esse tipo de pessoas, Deus nos está a dizer para não responder com a mesma moeda que o outro nos está a falar. Para não fazer a mesma coisa, ou seja, para não ter a mesma atitude que o outro está a ter. Porque estaremos também sendo insensatos, tolos como eles. Entende? Mas pelo contrário, o silêncio é ser sábio. O silêncio é deixar com que Deus venha pelejar por nós. O silêncio é de sábios, o silêncio é sabedoria. Mas quando o outro nos está a insultar, quando o outro nos está a difamar, a caluniar, a desprezar, a ferir, a querer magoar nossa alma, a querer nos colocar para baixo, não vamos receber pedradas, não. Vamos orar por enquanto o outro está a ir a pedradas. Vamos orar, assim como muitos dos discípulos faziam de Jesus. É orar. Orar, meu Deus, tenha misericórdia. Assim como também como Jesus orou na cruz. Meu Deus, tenha misericórdia. Porque eles não sabem o que fazem. Tenha misericórdia, meu Pai. Limpa o meu coração. Entende? E aí, estamos sendo sábios. Estamos sendo pessoas sensatas. Pessoas pessoas que deixam que seja Deus a proteger. Deus a fazer justiça. Entende? E acredita, a justiça de Deus não falha. Mas quando somos nós, só fazemos asneiras e perdemos a razão, ok? Então, não vamos responder da mesma forma que o tolo, que o insensato está a comportar. Não vamos ter esse tipo de atitude, pelo contrário, vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. E acredita, aquele que ora a Deus nunca fica frustrado, ok? 5, versículo 5. Responde ao tolo segundo a sua estultícia para que não seja sábio os seus próprios olhos. Então, aqui fala assim, por exemplo, como é que eu posso explicar? Espírito Santo me dá a direção. Quando uma pessoa está sendo insensata,
Quando uma pessoa está sendo tola, quando uma pessoa quer mostrar que o tal, isso mais o outro, nós temos que fazer de bobo. Temos que fazer como que não entendemos nada. Temos que fazer como que não somos sábios, que não temos nenhuma sabedoria. Temos que deixar que ele pense que ele sabe tudo. Que ele pensa que nós somos, desculpa a palavra, otários. Que nós somos, como é que eu posso dizer? É que não quero falar a palavra para ofender ninguém. Mas que nós somos pessoas incultas. Que nós somos um Zé Ninguém. Deixemos que as pessoas pensem o que quiserem de nós. Deixemos que as pessoas pensem que nós não somos nada. Porque Deus é especialista em confundir aqueles que se creem sábios. Deus é especialista em confundir aqueles que se creem que sabem mais que todo mundo. Aquele que pensa que é superior. Aquele que pensa que o que está ao lado é um Zé Ninguém. Que o que está ao lado é inferior. Que o que está ao lado nunca vai ser ninguém na vida. Deus é especialista em confundir esse tipo de pessoas. Então, quando o outro pensar que nós somos um Zé Ninguém, vamos deixar que pensem. Vamos ficar descansados. Porque Deus vem e exalta. Deus vem e mostra o seu poder em nós. Então não somos nós a explicar ao outro quem nós somos em Deus. A explicar ao outro que tipo de pessoas nós somos. A tentar explicar ao outro que está aí com suas necessidades, com as suas prepotências e arrogância. A explicar ao outro quem somos nós. Não, vamos deixar que Deus venha e represente aquelas pessoas que pensam que nós somos um Zé Ninguém. Que somos pessoas incultas, que somos pessoas que não têm nem para cair mortos. Pessoas que não têm nem onde... Porque normalmente fala assim, não, tu não tens nem onde cair morta, não? Não tens nem onde ir colocar a cabeça. Entende? Então, nós temos que deixar que esse tipo de pessoas pensem que nós somos um Zé Ninguém. Que nós não somos nada. Porque aquele que se exalta na sua sabedoria já é tolo. Já é tolo. A palavra de Deus mesmo diz. Eu acho que um versículo agora que vamos ler mesmo diz isso. Então, não tentemos explicar às pessoas que não dão nada por nós. Não tentemos explicar quem somos nós. Não tentemos justificar o porquê é isso, porque é o outro. Não, deixemos que Deus explique. Deixemos que Deus venha nos defender. Vamos nos calar. Entende? Vamos deixar que o outro se afunde no seu próprio buraco. Que o outro se afunde no seu próprio na sua própria piscina que armou. O outro vem e começa a afogar num copo d'água. Por enquanto nós estamos a orar a Deus para nos dar mais sabedoria e mais humildade. Entende? Aquele que fala que é humilde já está sendo tolo também. Insensato. Porque a humildade se vê, não se fala. Nós quando temos uma qualidade, não somos nós a falar. É Deus a mostrar. E quando o outro vem e dá elogios, vamos ter cuidado com os elogios. Ai, é porque me elogiou. Ai, é tão boa, é tão boazinho, é tão boazinha. Ai, olha, me elogiou, diz que sou isso, mas o outro nós ficamos lá. Ai, assim, todo aí com euforia no alto, porque o outro elogiou. Cuidado com a boca que elogia muito. Cuidado com aquele que vem tirar muitos elogios. Ai, toda hora elogio. Cuidado, porque o coração só conhece Deus. Quando o outro está a elogiar muito, dentro de nós temos que falar, sangue de Jesus tem poder. Ai, os teus meninos, os teus filhos são bons. Sangue de Jesus tem poder. Não conhecemos coração. Ai, teu casamento, oxalá tivesse um casamento assim, ou teu marido, tua esposa, isso, mas o outro, vocês são abençoados. Sangue de Jesus tem poder. Dentro de nós vamos falar isso. Ai, a tua casa, ai, que casa mais bonita tu tens, ai, que família mais bonita tu tens, ai, eres sortuda com o teu trabalho, ai, tiveste sorte com essa bênção, ai, tens uma boa mão para fazer bolos, tens uma boa mão para fazer isso, para fazer o outro. Sangue de Jesus tem poder dentro de nós. Sangue de Jesus tem poder. Não é que estamos agora a desconfiar de todo mundo, é simplesmente que nós não conhecemos corações. Às vezes a pessoa é boa pessoa, mas só que o seu coração ainda não está entregue para Jesus. Então essa pessoa ainda não está resolvida por dentro, espiritualmente. Então é normal essa pessoa sentir inveja, sentir ciúmes, sentir ódio. Às vezes, nós mesmos não podemos nem confiar no nosso próprio coração, porque o nosso coração, às vezes, sendo machucado, começa a sentir ódio, inveja, muitas coisas, cobiça, muitas coisas. Mas a diferença é que quando viemos para Cristo, pedimos a Deus, meu Deus, eu sinto que estou sendo invejosa, cobiçosa,
Entende? Sinto que eu tenho maus olhos, sinto que tenho isso, mas o outro. Mas meu Pai, me limpa, tem misericórdia de mim, me limpa, me restaura, me faz ter bons olhos, me faz ser uma pessoa que esteja focada em Jesus, na minha bênção, não na bênção dos outros, meu Pai. Me faz me alegrar quando o outro recebe uma bênção que eu estou à espera, mas quando o outro recebe essa bênção, me faz sentir alegre, porque aquele que se alegra na bênção do outro, Deus também vem e honra. Entende? Porque é dando que se recebe. Tem pessoas que pensam que é recebendo que depois vai dar. Não, é dando que se recebe, mas dando com sabedoria. Pedindo a Deus sabedoria, saber como dar às pessoas, como oferecer às pessoas as bênçãos. Por quê? E também como ajudar as pessoas. Por quê? Nós, quando vamos ajudar as pessoas pela nossa própria sabedoria, começamos a fazer tolices, porque vamos baseados em sentimentos e emoções. Por isso que às vezes ajudamos pessoas e terminamos decepcionados, terminamos com o coração sujo e não querendo ajudar ninguém mais. E quando vem uma pessoa que realmente precisa de ajuda, não ajudamos. Então, até para ajudar as pessoas, temos que pedir a Deus, Espírito Santo, me dá sabedoria em nome de Jesus para saber como eu ajudo as pessoas, para saber como eu faço as coisas. Porque assim, nós quando fazemos algo para pessoas, ou quem quer que seja, tem que ser para Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Porque se fazemos coisas esperando a gratidão das pessoas, vamos nos frustrar. Vamos nos frustrar. Porque as pessoas são ingratas. As pessoas muitas vezes não reconhecem o que nós fazemos. Mas quando nós fazemos as coisas para Deus, é outra coisa. Ok? Então, vamos sempre fazer para Deus. Estou a fazer o meu trabalho aqui na minha empresa, é para Deus. Estou a fazer bondade porque eu estou brigada com meu marido, com minha esposa, meus filhos, esse mais o outro. Alguém me machucou, mas eu vou fazer bondade para Deus, porque é Deus quem vem e honra, é Deus quem vem e exalta. Ok? Então, aqui Deus nos ensina isso. Nos ensina isso. E a não ir pelo nosso próprio entendimento, mas sim deixar que Ele nos guie. Ok? Se alguém está a te desprezar agora, porque pensa que és dizer ninguém, deixa de desprezar. Porque é o teu Deus que vai exaltar, é o teu Deus que vai mostrar realmente quem é quem, é o teu Deus que vai aperfeiçoar o seu poder em ti, para mostrar para os outros que aquele que se crê sábio, afinal não é sábio de nada, afinal termina sendo insensato. Ok? No versículo 9 fala assim: como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Então imagina, uma pessoa quando está bêbada, não está como se estivesse anestesiada. Então imagina um provérbio entrando na boca de uma pessoa que é insensato, que é tolo. É a mesma coisa. Então, essa pessoa não sente nada. Tu pode dar conselhos, pode dar sabedoria, pode dar isso, pode dar outro, explicar as coisas para que tenha entendimento. Para ela tanto faz, porque ela se crê, ou ele se crê e sábio. Se crê que não precisa de ajuda, que já tem sabedoria suficiente, que ninguém precisa dizer nada. Entende? Então esse tipo de pessoas não vale a pena. Esse tipo de pessoas vamos entregar a Deus. Ai, sabe que meu marido é assim, sabe que a minha esposa é assim, sabe que o meu filho é assim, sabe que a minha colega de trabalho é assim, sabe que meus pais são assim. Tem esse tipo de comportamento. Então vamos entregar a Deus. Temos que entender que se queremos ver um familiar mudado, quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem liberta. Pelo nome de Jesus. É o Espírito Santo quem faz com que essa pessoa venha ter um espírito de arrependimento e venha seguir a Cristo. Não somos nós. Eu por muito tempo lutei para que familiares meus viessem e acreditar em Jesus. Viessem aí no caminho de Deus. Que fossem homens e mulheres de Deus. Fossem todas as semanas para a igreja. E só me frustrei. E eu aí, repreendo todo o mal, que o Senhor repreenda o diabo, que o Senhor repreenda isso, tal, está amarrado no nome de Jesus. E eu estava mais endemoniada que o próprio familiar. Por quê? Porque eu queria convencer de uma coisa que eu não vivia. Como podemos convencer a um familiar para se converter a Cristo se nós mesmos não damos testemunha de Cristo? Entende? Quando nós começamos a ter atitudes de Jesus, aí é onde nosso familiar se converte. Porque ele vai ver que realmente teve uma mudança, que realmente existe um Deus, porque vai dizer assim, esse aí, que antes fazia isso, mas o outro não acredita, tem que ser mesmo um milagre de Deus. Então, não precisamos nem falar, porque são as nossas atitudes que faz com que essa pessoa venha se converter a Deus.
Mas por enquanto estamos lá. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Essa pessoa não vai. Eu me lembro a minha mãe, que em paz descanse. A minha mãe sempre, quando era o momento para ir para a igreja, eu falava assim, eu e meus irmãos, ela preparava toda a roupa para no domingo ir para a igreja, tudo isso total. Quando chegava o dia de ir para a igreja, porque eu estava num coro, não? E eu era aclamista e também era salmista. Então, chegava o dia de ir à reunião, eu falava assim, não, hoje não quero ir, não tenho vontade. Ela falava assim, hoje tu vais. Hoje então, ou és tu ou sou eu, mas tu vais ir. Eu não vou prometer, tu vais ir. Então a minha mãe era sempre aí, no braço. Como eu queria que ela hoje pudesse ver que eu hoje acredito em Deus, que eu hoje sigo a Cristo. Como eu queria mais. E nós podemos ver que as orações que a minha mãe fez antes de morrer, hoje, mesmo estando morta, Deus é fiel. Porque Deus fez com que eu me convertesse a Cristo. Mas ela teve muita luta comigo, muita luta. Não, tu vais. Eu ia de trompa assim para a igreja. Estou chateada. Eu ia chateada para a igreja, sempre. Uma vez eu tinha que cantar e tinha que cantar uns salmos. Então, falava assim, ergue-se Deus o Senhor em júbilo ao som da trombeta. Eu não me lembro, não? Porque falava assim, povos todos batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria. Então, e eu não me esqueço desse salmo. Chegava o dia para eu ir aí a cantar o salmo e eu falava à minha mãe, eu não vou. Como que não vai? Vais colocar ela na vergonha. Eu falava, não vou. O que eu quero explicar para vocês isso? Que Deus é fiel. A minha mãe lutou tanto comigo para eu ir à igreja, eu falava que não. Não. E quando eu ia, claro, porque eu falava que não, mas eu não podia desrespeitar a minha mãe. Eu ia, eu ficava aí, tô chateada, com a boca assim, tô chateada. Tenho uma raiva. Mas uma coisa é certa, quando eu saía da reunião, eu saía leve. Porque eu sentia a presença de Deus, mas eu não sabia que era a presença de Deus. Porque eu ia assim, chateada. E hoje, as orações da minha mãe, Deus ouviu. Ela às vezes me chamava, filha, olha, antes de morrer, filha, olha. Olha esse salmo. Olha que bonito esse salmo. Olha que bonito esse canto de aleluia. Olha que bonita essa música. Olha, esse mesmo toca na alma. E eu ouvia. Sim, toca na alma. Sim. Mas o que eu mais sabia é que a minha mãe estava cheia do Espírito Santo. Que a minha mãe estava cheia do Espírito Santo. E eu ignorava. Por isso hoje eu peço a Deus que me venha também ensinar a entregar aos meus filhos o que a minha mãe me ensinou. Toda semente plantada, mesmo que não estamos vendo agora, porque talvez agora estamos lutando com nossos filhos, porque esse testemunho eu quero dizer presente para mães, pais, que estão lutando com algum familiar, presente com filhos, ou marido, ou esposa, que está no vício, ou que está numa vida errada, ou que parece que tem um comportamento agressivo, que parece que não muda. Eu quero te dizer que existe um Deus que é fiel. Existe um Deus que está a ouvir as tuas orações. Então não desista da tua oração. Porque eu sou fruto das orações dos meus pais, que nunca desistiram de mim. A minha mãe morreu sem me ver convertida a Cristo, sem me ver convertida a Deus. Mas ela nunca desistiu de orar. Então eu quero dizer para vocês que existe um Deus que é fiel. O nosso Deus é fiel, nosso Deus é vivo. Nosso Deus não é um Deus de plástico, não é um Deus de barro. É um Deus vivo. Porque se buscamos, se adoramos, se clamamos o nome dEle, se chamamos por Ele, Ele vem. O Espírito Santo é real. Aquele que busca vai encontrar Deus, porque na palavra dele diz assim, aquele que me busca, me encontra. Então vamos buscar a Deus. Então não penses que a tua oração está a ficar só no teto. Não, mentira do mal. A tua oração está a ficar no teto. Quando tu colocas aí a tua oração em pé com o teu joelho, aí a perseverança na tua oração, mesmo nessa vida, não vendo o teu filho restaurar, a tua filha, ou quem quer que seja restaurado, sabe que tem um Deus que tem um propósito no momento certo. A minha mãe talvez me podia haver convertida antes da sua morte, certo? Mas foi depois da sua morte que eu me converti, até porque foi depois que a minha mãe morreu,
que eu, e no meio de tantas tribulações, que eu me converti a Cristo. Entende? Então, nosso Deus, nenhuma oração que nós fazemos com um familiar, para quem quer que seja, fica em vão. Ele ouve. Só que temos que entender que cada oração tem um momento certo de ser respondido, porque tem um propósito. Entende? Tem um propósito. Então, às vezes oramos com o familiar, não muda, não vemos mudança, mas cada um tem o seu momento de chamado. Cada um tem um momento que o Espírito Santo vai vir e tocar. Então, não somos nós a mudar o familiar. Deixemos de lutar com a força do nosso braço para querer mudar um familiar. Deixemos de lutar com a força do nosso braço para querer ver esse familiar seguindo a Deus. Não vamos conseguir, vamos nos frustrar. É Deus, através da sua palavra, é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem liberta. Pelo nome de Jesus. Então não vamos continuar nessa luta querendo mudar o familiar, querendo puxar o familiar, que venha a igreja, que venha a igreja, que venha a igreja, que venha a seguir a Deus, que venha a obedecer a Deus. Não. A nossa posição tem que ser oração. Oração. Oração e obediência a Deus. Oração e obediência a Deus. Já está. O resto é o Espírito Santo quem vai fazer. Porque não foi a minha mãe tentando ir com a força do seu braço que conseguiu. A minha mãe chegou um ponto até que desistiu. Desistiu de me levar para a igreja. Mas não desistiu, porque já era maior de idade, aí já eu decidia, não? Porque já estava já com a minha vida. Mas a minha mãe nunca desistiu da oração. Aí já quando já tinha uma idade avançada, ela desistiu de insistir comigo para me levar na igreja. Mas nunca desistiu da oração. Então é isso que o principal. Não desistir da oração e deixar de querer aí que o familiar aí venha. Não. Vamos continuar na oração. Seja qualquer oração que nós fizemos, temos que entender que nosso Deus já ouviu. Nosso Deus é vivo, já ouviu. A coisa agora é esperar em Deus o resultado. É esperar que Deus venha trazer o resultado. Entende? O resultado de Deus não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque o tempo dele é perfeito. Quando ele começa a fazer, ele faz tudo perfeito. Ok? Então, temos que esperar em Deus. Temos que deixar que Deus venha fazer a sua parte. Ok? E nossa parte é obedecer e orar. Ok? Então, aqui, porque fala assim, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua astúcia. Ou seja, quando nós falamos com uma pessoa que é insensata, que é tolo, essa pessoa vai sempre voltar no mesmo erro, vai sempre cometer o mesmo erro. Então, quando falamos com esse familiar que não quer se converter a Deus, que não quer ir no bom caminho, insistimos, ele sempre vai continuar no mesmo erro. Entende? Sempre vai cometer o mesmo erro. Mas quando deixamos em manos do Espírito Santo, em nome de Jesus, é Deus que me convence. Então eu vou morrer sem ver o meu familiar convertido? Não. É só continuar na oração e na obediência a Deus. Ok? Na oração e obediência a Deus, porque cada um tem um propósito. Talvez teu filho, tua mulher, tua esposa, talvez ainda não se converteram a Deus. Por quê? Porque ainda não é o momento deles. No momento certo, Jesus vai fazer. Não te desanimes. Só permanece na presença. Só permanece na presença de Deus. E descansa. Preocupa-te com a tua alma. A tua alma é preciosa, a tua alma é valiosa, porque de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Vamos nos preocupar com a nossa alma e deixar que Deus venha e faça. Ok? E no versículo 12 fala assim: tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode esperar mais do tolo do que dele. Ou seja, aquele que se crê sábio, aquele que se pensa que sabe muito, afinal, é mais insensato, mais tolo que aquele que realmente é tolo. Por quê? Porque ele vai na força do seu braço, ele vai pela sua experiência, pelo que ele sabe, mas depois você termina aí frustrado. Então vamos deixar que o Espírito Santo venha trabalhar, ok? Vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus por mais um ensinamento. Espírito Santo, meu Pai, em nome de nosso Jesus Cristo, te agradecemos por mais um estudo, te agradecemos por tudo o alimento da palavra que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de tudo aquilo que é mal, meu Pai. E venha nos dar entendimento para poder colocar em prática a Tua palavra. Coloca dentro de nós um espírito de arrependimento e de obediência à Tua palavra, meu Pai. Que em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, aquele que se sente ferido, aquele que se sente derrotado, meu Pai, que a partir de hoje entenda que é o Espírito Santo que convence no nome de Jesus, meu Pai. Que não somos
somos nós. Então que a partir de hoje possamos deixar tudo nas tuas mãos, para que o Senhor venha fortalecer, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha fazer tudo novo na nossa vida, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, noite de paz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre, essa esposa, esse filho, esse familiar que parece que não muda, que tem um coração duro, saiba que tem um Deus que está pronto para mudar. E em vida mesmo vamos ver os nossos familiares mudando. Não tem que ser depois da morte, não. Em vida, Deus vai fazer. Mas temos que entender também que para tudo tem um propósito, para tudo tem um tempo. Então vamos deixar Deus trabalhar. Ok? Deus vos abençoe.